Durante muito tempo, desde que eu comecei a gravar o resumão da rodada, acho que lá em 2021, que eu comecei a fazer análise de tabela, eu já fazia desde 2019, mas acho que essa frase vem de 2021. Eu falava por várias vezes bem assim: vitória, rodada boa é a que o Fluminense vence. Só que eu tava brigando lá em cima. E aí eu vou corrigir essa frase agora. Brigando pra não cair, tem rodada boa sem teu time vencer. Tem. Porque você tá jogando contra um monte de merda de time, que o teu time também é uma merda, porque você tá brigando lá embaixo. E você jogando contra esse monte de time fraco, eles tropeçam o tempo todo e às vezes você empata e parece uma vitória. Foi um pouquinho do que rolou nessa rodada, tá? Não foi uma rodada ótima, não. Foi uma rodada... a gente diminuiu uma possibilidade de entrar no Z4. Acho que isso é positivo. E os cálculos vocês vão ver, apesar deles serem traiçoeiros, eles são... promissores, dá pra dizer assim. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, tô aqui em Curitiba ainda, são 1h36 da manhã. Amanhã tem que acordar cedo pra voltar pro Rio de Janeiro, mas eu peço aí que você deixe o like se você gostar do vídeo, se inscreva aqui também no Raiz Tricolor, pra dar aquela moral. Resumo da rodada é onde eu falo de todos os times me importando com o Fluminense. É basicamente isso. E só pedir desculpa pela qualidade da imagem, mas principalmente pela qualidade do áudio. Os dois microfones que a gente trouxe pra cá deram um problema do nada. E aí, enfim, eu tô com equipamento meio improvisado aqui para poder gravar, mas acho que o áudio tá 7/10, pelo menos. Dá para entender legal e não tem barulho nenhum aqui no hotel, não. Na Airbnb, aliás. Mas vamos lá, tá? A gente vai começar... a UFMG não atualizou a tabela de probabilidades deles. Então, a gente vai começar aqui falando sobre tabela e depois vamos para minha planejada, beleza? Que é onde eu vejo e vou fazer os cálculos aqui da próxima rodada. A gente tem chances médias de escapar já na próxima rodada, tá? Real oficial. Vamos lá, alguns jogos eu já mencionei, tem vídeo aqui falando dos jogos do sábado e dos jogos da terça-feira, né? De Atlético e Juventude, de Palmeiras e Botafogo, de Cuiabá e Bahia. Eu acho que eu nem falei no outro vídeo, que eu tava tão animado com o Criciúma 2, Corinthians 4, mas vitória do Bahia por 2-1 tirou a chance do Atlético Mineiro de ir para Libertadores. Eu não considerei isso positivo, tá? Eu não tinha lembrado desse dado e contava que o Galo ia ganhar a Libertadores, né? Como eles não ganharam, o Botafogo ganhou, isso é ruim por causa da última rodada com o Atlético Paranaense, né? O Atlético ainda tá na briga. E o Criciúma e Corinthians, uma virada essencial, principalmente pela forma como aconteceu a derrota do Criciúma. Eu já esperava que o Criciúma perdesse, mas a forma que perdeu dá uma desanimada grande neles. Teve o empate do Vasco com o Atlético Goianiense, que eu só fui descobrir quando cheguei em casa. Eu tava vendo esse jogo, tava 2-1, quando parei de ver, e descobri que o Vasco conseguiu empatar. Cara, assim, 2 pontinhos a menos pro Vasco agora, e o Vasco tava desesperado. Bem, mas vamos lá. A gente fala agora dos jogos do domingo, e essa rodada salvou 2 times do rebaixamento. A gente tinha, ao todo, eu diria do 12º, a gente tinha brigando contra o Z4, Vitória, Grêmio, Atlético Paranaense, Juventude, Fluminense, Criciúma e Red Bull Bragantino. 7 times. Cuiabá e Atlético Goianiense já tinham ido. A gente tinha 7. Vão chegando as rodadas finais, vai diminuindo. Vitória e Grêmio hoje escaparam. O Grêmio ganhou por 2-1 de São Paulo, abriu 2-0, São Paulo diminuiu no segundo tempo. O Renato Gaúcho soltou os cachorros de novo na coletiva. O Renato Gaúcho tá meio naquela, tipo assim, vou meter o pé mesmo, então bater em geral aqui e pronto. Loucura. Ganhou por 2-1, escapou do Z4, 44 pontos, não cai... Assim, eu não sei nem se tem percentual, é possível que o Grêmio caia, mas acho que não, por causa do número bom de vitória deles. E o Vitória foi a 45, venceu por 2-0 Fortaleza, também não cai mais o Vitória. Não vi nada desse jogo ainda, confesso. Vou clicar aqui para ver quem fez o gol. Porque foi enquanto estava rolando o jogo do Fluminense, e quando o Vitória faz 1-0, a gente meio que larga o jogo, né? Noite de Alejandro. Pô, o Alejandro tá 2 gols dele. Alejandro, bom brasileirão do Alejandro, né? Tá brigando pela artilharia. Ele e o Alberto, pô, maneiro se o Alejandro for artilheiro. Não acho que é um jogador modelo, não, mas... sei lá, maneiro um jogador do Vitória ser o artilheiro do Brasileirão. Então Vitória e Grêmio foram embora, escaparam. Então agora, Vasco e Atlético Mineiro também já foram, né? A gente tem brigando para não cair Atlético Paranaense, Juventude, Fluminense, Criciúma e Red Bull Bragantino. São 5 times para 2 vagas, tá? O Flamengo ganhou por 3-2 de Internacional também. O Internacional não tem mais chances de título.
E eu espero que o Flamengo jogue com essa disposição na quinta-feira. Meteu 3-0 no Inter, depois tomou 2 gols. Acho que não vai ter, tá? Acho que eles vão acabar poupando parte do time lá pra Criciúma. Mas enfim, a gente discute isso depois. O título tá entre Palmeiras e Botafogo. Pro Botafogo não ser campeão, basicamente o Inter precisa ganhar o Botafogo e o Palmeiras ganhar o Cruzeiro. Acontecendo isso, na última rodada o Palmeiras é muito favorito contra a gente em casa e o Botafogo, mesmo que ganhe o São Paulo, ficaria atrás no número de vitórias. Na verdade, não é nem número de vitórias. Número de vitórias, exato. O Palmeiras iria 22. Agora falando da nossa realidade aqui, né? Eu já mencionei o jogo do Juventude, que foi o que abriu a rodada, e o Juventude ganhou um jogo que não se esperava que ele vencesse. A rodada foi boa para o Juventude. O Criciúma perdeu um jogo que era esperado que ele perdesse. Mas a forma foi boa, mas matematicamente, até agora a rodada não é muito boa para o Fluminense, né? O Vitória escapou, o Grêmio escapou, também é algo que não foi muito bom para o Fluminense. Mas, como eu venho falando aqui, o Fluminense não precisa terminar em 10º, o Fluminense precisa de 2 times piores do que ele. E o Red Bull Bragantino se apresenta como esse time, e o Criciúma no sábado também. O Red Bull Bragantino passou o jogo inteiro vencendo o Cruzeiro, tomando uma pressão absurda naquele modo de dinizismo, né? O Eduardo Sacha abriu o placar e o Cruzeiro empatou com o Ramiro aos 39. Você pega as estatísticas desse jogo, é uma coisa de maluco. Não vi o jogo, obviamente, no horário do Fluminense. Esse jogo pro Red Bull Bragantino era o único que não era confronto direto com a parte de baixo da tabela. Eles ainda têm chance de escapar? Tem. Tem chance e vocês vão ver exatamente em quem que eles estão mirando. Spoiler. E o outro, o empate do Fluminense na Liga Arena por 1-1 com o Atlético Paranaense. Esse empate do Fluminense tava com total cara de derrota, e não só de derrota, mas uma derrota na pegada do Criciúma. Aquela derrota que te quebra por inteiro, assim como a do Criciúma, porque a gente estava perdendo, e além de ter perdido o jogo, a gente ainda tinha perdido um pênalti, né? Então, e o Atlético Paranaense estava escapando, era -1 na briga. A gente entraria no G4 naquele momento porque o Bragantino estava ganhando. A gente chegou a entrar no G4 durante um tempo. Só para dar uma passadinha na planejada, né? Vou atualizar ela aqui. Vamos lá, tá atualizadinha aí a planejada. Vitória e Grêmio foram embora, já escaparam. Vão ter sumido aqui. Tchau, tchau, Vitória e Grêmio. Vocês dois mereceram, já escaparam. Conversa agora é entre Atlético Paranaense. Lembrando, quanto o verde aqui é vitória, o cinza é um empate e o vermelhinho uma derrota. E a legenda da dificuldade dos jogos está aqui do lado, né? 0 chance, quase impossível e etc. Bem, como eu já vinha falando, o Atlético tem menos chance de cair. O Juventude tem uma tabela chatinha. O Juventude tem um jogo contra o São Paulo, que é um jogo quase impossível, mas que eu vou remanejar para difícil. E eu vou explicar o porquê. Porque o São Paulo não tem mais nada que conquistar no campeonato. O São Paulo, ele já sabe que, dificilmente, eu até vejo que ele não sai da 6ª posição. Ele não sai da 6ª posição. Se ele ganhar os dois, se ele ganhar os 2 jogos, o Fortaleza perder os 2, ele sai. Mas não tem muito porquê, né? Ele já tem vaga garantida direta, porque o Botafogo ganhou a Libertadores, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, então o 6º vai direto para a Libertadores. E era um jogo quase impossível, mas se torna um jogo só difícil. Eu não sei que São Paulo que vai jogar lá contra o Juventude em Caxias do Sul. Era um jogo difícil, mas o Brasileirão tem dessas, né? Do nada um jogo que era muito difícil, um jogo que era quase impossível, e etc. Se torna só um jogo difícil, talvez até um jogo médio. E o jogo contra o Cruzeiro na última rodada é médio ainda. Eu não tenho total confiança no Juventude do Fábio Matias, mas o Cruzeiro tá se esforçando, né? Tá se esforçando. O Cruzeiro pode chegar nessa última rodada sem chance de ir para a Libertadores. Se ele perder a próxima rodada, Corinthians e Bahia vencerem, não é Corinthians e Bahia... então não. Ele vai chegar na última rodada com chance, isso é ótimo. O Cruzeiro vai chegar na última rodada com chance de Libertadores. Isso ajuda muito, porque a Corinthians e Bahia, a próxima rodada, não tem como os dois fazerem 3 pontos. Então, assim, esse jogo continua sendo médio, vamos Diniz. O Atlético Paranaense, ele tem um jogo fácil contra o Red Bull Bragantino, e eu coloco ainda assim como fácil, é em casa, é ele vencer esse jogo para escapar. E esse jogo contra o Atlético Mineiro, ele só não se transformou em fácil porque é na casa do Atlético, o Atlético pode querer se despedir bem da temporada. O Atlético tem frangalhos. É médio. Então, assim, ele tem um jogo fácil e um jogo médio para fazer valar 2 pontos. Acho que talvez nem precise fazer 2, mas enfim. 2 pontos é o que o Atlético Paranaense precisa empatar esses 2 jogos. Então ele ainda é muito candidato a escapar.
O Juventude, a tabela dele era muito difícil, mas é uma incógnita, vem pontuando bem. Eu esperava que ele fizesse 5, ele já fez os 5 que eu esperava. Aí aqui a gente entra no cálculo real. Criciúma, Fluminense e Red Bull Bragantino. E aí para isso a gente precisa do simulador. Vamos lá, deixa eu só ver se precisa atualizar alguma coisa. Não, o Cuiabá ainda é um jogo fácil para o Fluminense, não é garantia de vitória. E o Palmeiras ainda é um jogo em que a gente pode considerar 0 chance de vitória. O Criciúma tem um jogo médio contra o Flamengo, pode virar uma vitória obrigatória se eles forem com juniores, sei lá. E tem um jogo que é médio contra o Red Bull Bragantino, sim. E o Red Bull Bragantino tem um jogo difícil. Aqui tá marcado como quase impossível. Eu vou botar um difícil, tá? Red Bull ganhou um pouquinho da minha moral. Um jogo difícil contra o Atlético fora e um jogo médio contra o Criciúma em casa. Vamos de simulador para vocês entenderem do que eu tô falando. Deixa eu botar aqui assim, dessa maneira aqui, que fica mais fácil vocês verem. Cenários da próxima rodada pra gente escapar. Como que o Fluminense escapa se ganhar do Cuiabá na quinta-feira? O que ele precisa? Ele precisa que Criciúma empate ou perca para o Flamengo, ele não pode ganhar, e que o Atlético Paranaense ganhe, no caso o Red Bull Bragantino, empate ou perca para o Atlético Paranaense. Se acontecer isso, por exemplo, 2 empates e o Fluminense venceu o Cuiabá, o Fluminense vai a 43. Porque o Red Bull tá com a vitória aqui na última rodada. Mesmo se o Red Bull ganhar na última rodada, ele vai a 42. Se o Criciúma ganhar na última rodada, ele vai a 42. Não tem como nenhum dos dois mais passa o Fluminense. O Fluminense vai abrir uma diferença de 4 pontos para os dois. Isso se o Fluminense ganhar. Se o Fluminense ganhar, Red Bull, Bragantino e Criciúma não podem ganhar os seus jogos. Tá? Se eles não ganharem, o Fluminense... Se o Fluminense for o único dos 3 a ganhar, o Fluminense se salvou nessa rodada. Agora, em caso de empate... Nossa, eu não quero nem imaginar um caso de empate nessa rodada. Mas enfim, vamos lá. No caso de empate pro Fluminense se livrar, apenas se Criciúma e Atlético Paranaense perderem os seus jogos. Nesse caso, o Fluminense não se livra matematicamente. Por quê? Vocês estão percebendo que se o Flamengo ganhar o Criciúma e o Atlético Paranaense ganhar o Red Bull e o Fluminense empatar, vai ficar uma diferença de 3 pontos entre Criciúma e Fluminense. E entre o Bragantino também. Só que, se o Criciúma ganhar do Red Bull e o Fluminense perder do Palmeiras na última rodada, ainda precisaria tirar uma diferença de 5 gols de saldo. Então seria tipo Criciúma 2-0 e Palmeiras 3-0. Pouco provável, teria chance ainda, não é uma chance ridícula, mas ainda teria uma chance. O Criciúma teria que ganhar bem fora de casa, o Fluminense perder bem para o Palmeiras. Mas a situação, apesar de a gente ficar muito puto com o empate, etc., eu não sei se assinaria. Vocês assinariam chegar na última rodada dessa maneira? Vocês assinariam essa aqui? Chegar na última rodada tendo que o Criciúma tirar 5 gols de saldo da gente para escapar? Eu não sei, eu acho que eu assinaria. Em caso de derrota do Fluminense, desesperado, o Fluminense não tem chance de escapar na próxima rodada. Então a nossa chance de escapar na próxima rodada é vencendo. A única hipótese é vencendo. Venceu, o Red Bull não venceu, o Criciúma não venceu, o Fluminense escapou. Ok? Se um deles vencer, deu merda. Que aí o Bragantino, por exemplo, se vencer, pode passar o Fluminense na próxima rodada. Ponto. Se o Fluminense vencer, um deles, por exemplo, venceu, o Criciúma venceu o Flamengo entregou o jogo. Aí a gente vai ter que ter atenção na quarta. Se o Criciúma vencer na quarta, que hora é o jogo? O Criciúma joga 8 e o Juventude 8. Então é isso, são juntos. Se o Criciúma estiver vencendo o Flamengo, aí você muda de canal pro São Paulo, desesperado pro São Paulo ganhar o Juventude. Por quê? Porque aí uma vitória do Fluminense contra o Cuiabá coloca o Fluminense numa situação de, mesmo perdendo para o Palmeiras, ele dependeria de o Atlético Paranaense, se tiver perdido para o Red Bull ganhar, ou mesmo que não tenha perdido, vamos botar o Atlético Paranaense ganhando aqui, o Red Bull teria sido rebaixado. Dependeria do Criciúma ganhar do já rebaixado Red Bull e dependeria do Juventude ganhar do Cruzeiro na última rodada. Então, recapitulando. Quarta-feira, Criciúma está ganhando do Flamengo, foco na secação do Juventude. Ok? Foco na secação do Juventude.
Porque caso o Juventude perca o jogo, mesmo que o Fluminense perca pro Palmeiras na última rodada, o Juventude teria que ganhar e o Criciúma teria que ganhar pra gente cair. Tá? Isso se o Red Bull não ganhar do Atlético Paranaense na quinta e o Atlético Paranaense ainda poder cair, né? Teria ganhado do Palmeiras, mas aí do Atlético Mineiro. Um empate bastaria. Mas enfim, voltando pro cálculo da próxima rodada, é isso. Se na quarta-feira o Criciúma estiver ganhando, o Fluminense não escapa mais. Com o Criciúma ganhando, o Fluminense não escapa mais na próxima rodada. Não tem chance de sair matematicamente da próxima rodada escapando. Mas foco no Juventude perder, para que na última rodada o Fluminense precise pelo menos de outras 2 vitórias de adversários e a derrota dele para poder sair do rebaixado, para poder ser rebaixado. E o empate contra o Palmeiras lá salvaria o Fluminense. Não matematicamente, porque mais uma vez, se o Criciúma fizesse 5-0, caraca, na conta que eu fiz o Atlético Mineiro cai. Olha só que maluquice. Eu nem botei de resultados tão malucos não, cara. Que isso? Agora eu fiquei doido. Caraca, não são resultados tão malucos. Quer dizer, o Criciúma tá tendo 5 aqui, né? Mas mesmo que seja 1. Tá aí. Essas últimas rodadas são maluquices. Espero que você tenha entendido o cálculo ali da próxima rodada. Se o Criciúma não ganhar do Flamengo, o Red Bull não ganhar do Atlético Paranaense, a gente ganhou e escapou. Esse é o cenário. Ok? E se o Criciúma estiver ganhando do Flamengo na quarta, o Juventude tem que estar perdendo pra gente ganhar um resultado a mais. Tamo junto, tá? O Atlético Mineiro caiu no final. Até a próxima, valeu.